Bom, seja bem-vindo todos a mais uma live. Nós estamos aqui mais uma sexta-feira, encontros com Deus, todos os dias com as meditações do Fernando Lux. Nós estamos aí em busca da maestria mental. E hoje nós vamos falar sobre o detox. Esse detox ele vai iniciar aí semana que vem, né, no início, primeira semana de março. Você está convidado a participar. Eu estarei aqui falando um pouco sobre o detox e o nosso amigo e irmão nutricionista Roberto Baracho. Tudo bem, meu amigo? Tudo na paz? Tudo bem. Tudo na paz, graças a Deus, viu? Maravilha. Que beleza. Para me ouvir bem? Estou te ouvindo. Estamos te ouvindo, sim. Uma alegria aí muito grande ter você aqui conosco, né? Compartilhar um pouco da sua ciência, do seu conhecimento e que, de alguma forma, né, podemos aí glorificar a Deus, né, através da sabedoria que Deus lhe deu. E você o Roberto Baracho já está desde o início aí, né, conosco, do detox, né, da maestria mental, já participou de vários detox, né, tem sido uma experiência muito boa, né, Roberto? Desde o princípio, quando foi estabelecido, né, esse trabalho junto com o Fernando Lux, a Patrícia Show, a Miriam, enfim, nós temos tido o privilégio de participar. E é uma experiência maravilhosa, porque a verdade é que o detox, ele nos dá a oportunidade de alcançar, como já diz o nome, né, a maestria, a excelência da mente, ou seja, ter uma mente saudável para compreender os planos de Deus, o projeto de Deus para a nossa vida. E é muito bom poder contribuir para aqueles que vão participar, contribuir para que eles possam ter a segurança, a certeza que realmente é plano de Deus. E é um projeto que iniciou no coração de Deus, né? E é muito bom poder estar com você aqui, Alberto, com aqueles que estão aqui conosco, né? E aqui vamos estar aí falando um pouco por que o detox, né? Qual a importância dele. A importância do detox, isso. Falar também sobre isso. a relação do detox com a mente sã, né? Que é aí a sua área de conhecimento. E é muito bom. Eu queria falar aqui um texto. Eu sempre, quando vou falar de detox, eu uso esse texto para que sirva como um parâmetro da importância de fazer o detox, né? Um médico muito famoso chamado Márcio Bontempo, ele escreveu um livro chamado Relatório Orion. E lá, ele falando da qualidade do sangue, ele fala assim: fato digno de nota é a condição do sangue no homem moderno. Muito ácido, bastante viscoso, sobrecarregado de toxinas e remédios, pobre em oxigênio e também sobrecarregado de minerais como cálcio e sódio. Ou seja, a qualidade do sangue do homem é muito pobre devido a vários fatores, né? E seja por uma questão ambiental, por questões físicas, por questões de uma dieta fora dos padrões de Deus. Então, assim, a qualidade do sangue do homem acaba comprometendo a saúde dele, né? E o detox ele vai ajudar a mudar essa história, ou seja, o sangue ele vai passar por uma limpeza, né? Assim como todo o nosso organismo.
Num detox, o organismo ele estimula os canais de eliminação a funcionarem de forma bem equilibrada, entendeu? Por isso que o detox ele deve ser feito, as pessoas deveriam fazer pelo menos uma vez por ano, no mínimo, tá? Por quê? Porque só traz benefícios. Traz benefícios para a saúde física, a saúde da mente e a saúde espiritual. Entendeu? Então, é muito importante. É muito válido. Legal, muito, muito bom. Então, a gente já tem uma ideia, né, de que seria, né, de que nos espera. Quem já participou, né, já teve essa experiência, já sabe como que é, mas tem aquelas pessoas que estão vindo pela primeira vez, aí também vão ter essa oportunidade. Roberto, me fala um pouco sobre desbiose intestinal, algo que também está relacionado aí ao detox. O que é desbiose, né? Explica aí um pouco. Alberto, repete a pergunta, porque eu não ouvi. Rapaz, aqui começou uma chuva tão forte, mas tão forte, e eu não te ouvi. Você pode repetir? Lá. Você estava falando aí sobre o detox, né? A importância. Fale um pouco sobre a desbiose intestinal, né? Tem alguma coisa a ver com detox? Né? O que é desbiose, né? Para quem não estudou nutrição, tal, explica um pouco aí para a gente. Pronto. Hoje, grande parte da população mundial, ela, em maior ou menor grau, ela tem desbiose intestinal. O que é desbiose? É justamente o comprometimento, tá, do bom funcionamento intestinal devido ao crescente número de bactérias que são nocivas, ou seja, que vão dar condição ao organismo, em algum momento, a desenvolver algum tipo de enfermidade, né? Por exemplo, uma pessoa que tem prisão de ventre, pode ser por causa da desbiose. Uma pessoa que tem gases, pode ser também por causa gases intestinais, pode ser por causa da desbiose intestinal, né? Má digestão, são fatores que podem vir por causa dessa desbiose. E outra coisa, doenças como o câncer também pode surgir por causa disso, entendeu? Radicais livres, né, que estão ali num sistema tão importante que é o gastrointestinal, fazem com que o organismo esteja ali sujeito a desenvolver algum tipo de enfermidade. Então, a desbiose intestinal é justamente um número elevado de bactérias ruins que vão minando a saúde das pessoas. E muitas pessoas não sabem que tem essa desbiose, né? Apenas elas sentem alguns sintomas e acham que é por causa de alguma coisa, ou comi isso e me fez mal. Não. Uhum. Isso vai gradativamente se formando no organismo, né? E deixando ali o organismo sujeito a desenvolver algum tipo de enfermidade. Sem a pessoa nem se apercebe, né? Então, isso vai acontecendo. Interessante esse dado que você traz, né? Para mim não era tão assim, não era tão conhecido, né? Muitas pessoas têm esse problema, né? É o que acontece assim, hoje a pessoa está andando, falando e comendo, né? Tá tudo bem, mas não. Então tem que ter um equilíbrio, né? A gente vê que o nosso organismo ele tem que ter um equilíbrio, né? Então a gente, como você falou aí, tem as bactérias no intestino, tem as bactérias boas, né, e as bactérias ruins. Então tem que ter esse equilíbrio. Eu quero ler um verso aqui, fazer um comentário do que você falou, né, referente ao sangue, do nosso organismo. É um texto que está lá no livro da Ellen White, né,
Alta Vocação, uma meditação, 31 de outubro, diz assim: é a falta de ação harmoniosa no organismo humano que produz enfermidades. Então, é essa busca que a gente tem que... É isso que a gente tem que buscar, né? Essa ação harmoniosa. Porque quando Deus criou o ser humano, o Adão saiu das mãos do Criador perfeito, né? Tudo funcionava, tudo tinha esse equilíbrio. O corpo, a mente, o espírito, tudo estava em harmonia. E aí, justamente aqui, a meditação falando que a falta dessa ação harmoniosa que vai produzir enfermidades, né? Confirmando aí que o Roberto Baracho falou. Exatamente. Todo esse desequilíbrio, na verdade, Alberto, ele vai acontecendo ao longo da vida, entendeu? Está ouvindo? Sim, não é só em determinar, por exemplo, não é assim, eu comi um certo tipo de alimento, não deu uma combinação muito boa, e aí começou a ter gases. Não é só nesse momento pontual. Não é só nesse momento pontual. A senhora White diz também no livro A Ciência do Bom Viver que a doença ela não acontece sem causa. É como se nós limpássemos o caminho ou deixássemos um caminho para que ela viesse a se surgir, né? Então, ela acontece ao longo da vida. Como eu disse, vários fatores, né? E o principal deles, na verdade, nós podemos dizer que é justamente uma nutrição muito pobre, uma nutrição fora dos padrões ideais daquilo que Deus deseja que nós coloquemos em prática, entendeu? Então, hoje, a maioria das doenças acontecem devido a essa condição que nós damos para o nosso organismo, né? Ou seja, nós comemos demais, de tudo um pouco, como as pessoas, não tem problema eu comer de tudo um pouco, né? E isso se torna um hábito. E são esses hábitos que vão, né, fazer com que o organismo esteja ali suscetível a desenvolver qualquer tipo de doença, de enfermidade. E não só afeta o físico, como a própria mente, né? Então, isso nós vimos agora na pandemia, como essa Covid afetou as pessoas de forma muito emocional, né? As pessoas, elas se viram numa situação e algumas, por não ter controle, começaram a comer de forma demasiada, outros já passaram para o outro lado de medo de comer isso ou aquilo, né? Mas a verdade é que a mente ela foi afetada de tal forma. E é interessante, é você que lida com isso todo dia, como a mente influencia dentro também de um processo de intoxicação, não é isso? Sim. Vamos imaginar o seguinte, né? Antes, os cientistas, eles tinham a ideia o seguinte, que o coração era o centro do ser humano, era o centro da inteligência, né? Então, se estudava muito sobre o coração. Mas hoje a gente já sabe que quem é que comanda, qual que é o centro do ser humano? É o cérebro, é a mente. E eu iria um pouco além. Quem que comanda, né? Quem que é o Alberto, o Roberto, não é a mente, né? É o que circula dentro da mente, que é o pensamento. Então, nós somos os pensamentos. Né? Tem um verso, né? Salomão diz o seguinte: assim como você imagina, assim você é. Então, o ser humano é o pensamento.
E a gente sabe o seguinte, algumas recomendações que os profissionais de saúde dão, né? Principalmente o nutricionista, é que você não deve comer quando você estiver com a emoção abalada, né? Com esses sentimentos, tá? Então, você não vai conseguir fazer essa refeição, né? Então, quando é que você tem que se alimentar? A alimentação é quase um momento que você tem toda a atenção para ali para o alimento, né? Porque você está nutrindo o seu corpo, não só o seu corpo, né? Sua mente, você está nutrindo o seu ser. Então a gente tem que se livrar de estímulos, né? Externos, emoções, não tem que estar sentado num lugar calmo, tranquilo, né? Com o coração grato. Se a gente está com alguma emoção, né? Ou passou por a gente vê assim pessoas que têm passou alguma situação tensa, ela não consegue se alimentar, né? Por quê? O organismo não faz com que isso não aconteça, né? É interessante, Alberto. A emoção é tão forte, né? A mente libera hormônios tão fortes que a pessoa não consegue se alimentar. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Uma vez eu estava na minha casa e aí eu estava jantando. Estava iniciando a janta. E aí entrou um rapaz dentro da minha casa. Quando eu vi esse rapaz, ele já estava no quintal. E aí ele tentou desconversar. Perguntou algo, você está alugando a casa aqui? Mas, ou seja, era um rapaz que tinha entrado para roubar. Enfim, aí fui atrás do rapaz e a gente lá não consegui, ele ainda estava na rua, nós entramos lá em vias de fato, né, tudo mais, mas ele conseguiu escapar. E aí tudo bem, né? Aí voltei para minha casa novamente e fui querer tentar comer novamente, mas eu não consegui, por quê? Tava com uma adrenalina muito grande, né? Era um momento ali de perigo, né? De uma situação bem difícil, ou seja, estava com uma adrenalina muito alta, então, ou seja, mesmo com fome, não consegui comer. Então, a refeição é um momento muito importante, que a gente tem que estar descansado, tranquilo, tem que estar em paz, tá? Grato, né? Geralmente as pessoas fazem um agradecimento, fazem uma oração, então, ou seja, com o coração agradecido a Deus. É interessante, Alberto, que eu morava na cidade grande, né, em Fortaleza, uma cidade de mais de 3 milhões de habitantes. E fui para uma cidade do interior, uma cidade que hoje tem cerca de 120 mil apenas. E eu vi algo interessante que eu não me atentava para isso. A maioria dos comerciantes fecham as suas lojas para ir almoçar com sua família. Eu achei isso interessante, né? Por quê? Porque eles entendem que o fato deles saírem dali do ambiente de trabalho é importante não só para estreitar os laços da família, como também ter um momento agradável da refeição, né? Então, quando você para aquele momento, isso aí vai ajudar não só o organismo numa melhor condição de absorver aquilo que ela está recebendo, como a tua própria mente ela vai estar repousando de forma tranquila no momento agradável. Aí você vai estar preparado para, depois dali, pegar o segundo momento da lida do trabalho, né? E eu achei muito interessante isso. Eles vão para casa e estão ali com a família para poder almoçar, no caso, né? Então, o momento do alimento, ele precisa ser um momento
que esteja num ambiente onde você vai favorecer o teu corpo, né? Porque quando há um desequilíbrio, como a adrenalina, por exemplo, o corpo ele vai ter muitas reações negativas, por exemplo, como aumentar o nível do cortisol, que é um hormônio importante, mas acima do normal é prejuízo para o organismo, né? É prejuízo, vai deixar o corpo suscetível a ficar adoecido. Então, é importantíssimo manter esse momento aí de forma bem agradável. Outra coisa que eu queria te perguntar... Sim, pode falar. Nós vimos na Covid como, assim, muitas pessoas morreram, né? Muitos não só por causa da doença em si, mas o fator emocional também, né? O fator emocional também, ele pesou muito na vida dessas pessoas. Então, assim, em relação ao detox, né, que é o nosso ponto aqui principal, já que nós vamos ter um detox na próxima semana. Qual a importância da mente positiva para alcançar essa excelência desse detox, né? Porque é um desafio, sem dúvida nenhuma. Porque é uma mudança de hábitos, né? E quando se fala de alimento, é algo que muitas pessoas têm receio, né? Então, qual a importância do detox para a pessoa que vai passar por esse desafio, né? Então, a mente, ela precisa estar pronta para isso, não é verdade? Sim, exatamente, né? A gente tem que se preparar tanto psicologicamente e emocionalmente. Eu até vou fazer aqui uma pergunta para as pessoas, vocês vão respondendo, pode responder até pelo chat aqui. Quantos já fizeram o detox e quantos são a primeira vez? Primeira vez que participo ou já fiz, né? 2, 3 vezes, já fiz outras vezes, para a gente ter uma ideia aqui das pessoas que estão fazendo essa enquete aqui. Então, isso que a gente está fazendo já é uma preparação, né? Porque ao longo dessas lives, dos nossos encontros, a gente está justamente fazendo isso, preparando. Porque talvez tem pessoas que já sofreu trauma no passado. Né? Entende? Por exemplo, eu tenho, por exemplo, pessoas conhecidas que na infância sofreram muita privação de alimento, eram pessoas pobres. Né? E aí, como que é isso agora? Né? Vou ter que fazer um detox, vou ficar... o protocolo detox, nos primeiros dias, você vai tomar... você vai se privar de alimento sólido, né? Mas vai ter ali o detox, você não passa fome, mas para a pessoa que tem essa dificuldade, que não sabe lidar com essa privação, vai ser um pouquinho difícil, não é? Então, nos primeiros dias, a pessoa vai tomando sucos, vai tomando chás, vai tomando água, tá? A pessoa não vai ficar desnutrida ou passar fome, não é isso, né? Mas a pessoa tem que se preparar. Então, à medida que a gente vai falando como é que funciona, né, o que esperar do detox, os benefícios, o que vai acontecer nos primeiros 3 dias, na primeira semana, os benefícios que a pessoa já vai obter. Então, talvez ali o detox é diferente para cada pessoa. Então, tem pessoas, não é, Roberto? Pessoas aí que já fazem uso de remédios, tem uma alimentação de proteínas animais, né? Então, o corpo é imprevisível a gente falar como que vai ser para cada pessoa, né? Cada pessoa vai reagir diferente, mas a gente sabe que a pessoa persistindo, resistindo, né? Os primeiros dias, nossa, a pessoa vai experimentar aí melhora significativa na mente, no corpo dela, até na parte espiritual também. Então, a gente vai ver aí a pessoa
pessoa vai como estar você mais bem calma, disse. mais tranquila. Sim. É como você bem disse, as reações ela vai acontecer de diferentes formas, né, nas pessoas. Que uma pode sentir, outra não sentirá. Então, o mais difícil são os primeiros dias, justamente por essas mudanças que vão acontecer. Você vai sair de um hábito que você leva anos e anos, e agora você vai começar uma experiência nova, diferente, desafiadora, né? Porque o normal de nós é queremos comer, não tirar de nós o alimento sólido, né? E quando você vai passar por esse momento, o que é que acontece? Então, é um desafio. É por isso que a mente positiva é o primeiro passo para o sucesso desse detox. Manter a mente positiva de que você vai conseguir. Otimista, né? Sim. E que o grupo da maestria tem pessoas preparadas ali para dar assistência a cada dia, justamente para que essas pessoas elas possam ser fortalecidas, porque os primeiros dias com água, com sucos, com chás, ali não tem, eu posso dizer, pela experiência que eu já tenho, de que a pessoa não vai ficar fraca, não vai, porque a água nutre, o chá vai nutrir, né, os sucos também. Eu diria que na medida que o organismo vai depurando e vai fazendo essa limpeza, vai nutrindo. Então, é nutrição e depuração, nutrição e depuração. E na medida que o corpo ele vai recebendo esses benefícios, ele vai ocasionar o quê? Uma adaptação a esse novo momento, entendeu? Então, vai haver essa adaptação. E no dia a dia, na medida que vai passando, a pessoa que vai recebendo essa bênção, ela vai perceber que a dor de cabeça que pode surgir, ela vai desaparecer e não vai voltar. A indisposição que pode vir, vai também desaparecer, né? É só uma questão de se manter o foco, a determinação, e funciona. E funciona. Né? Isso a pessoa tem que tolerar, né, esse início, né? Não tem como, às vezes a gente quer pular essa etapa, mas não. Para purificar, não tem sofrimento, tem que ter sofrimento aí com, vamos dizer assim, né? Na purificação, né? Na purificação, se você colocar, né, o ouro no fogo, vai ter que esquentar um pouquinho, não tem outro jeito, né? Não tem. Tem que passar por esse refinamento para que ele possa se tornar mais ali rico, né? Mais puro. E assim somos todos nós. Sim. Né? Dentro do processo de mudança, tem que haver realmente esse desafio a ser enfrentado. Você estava falando aí a respeito, né, do pensamento positivo, me veio uma outra coisa, né, a respeito da preparação. Quando a gente olha assim para a natureza, né, quando a gente vai lá na savana africana, onde tem os animais, você vê que os animais eles andam em bando, né? Por quê? Por vários motivos eles andam. Então, esse apoio que as pessoas vão ter aqui, a pessoa não está fazendo uma comparação, as pessoas não estão fazendo a dieta, o detox sozinho. Ou seja, são várias pessoas que vão participar, porque se você andar sozinho, realmente pode ficar um pouco mais difícil, a pessoa pode se desmotivar, e aqui no grupo não, você vai ter outras pessoas que estão passando pela mesma situação, estão na mesma caminhada, tem os profissionais, vários nutricionistas, médico, enfermeiro, psicólogo, naturopatas, então várias pessoas para darem apoio. Ou seja, se realmente você ir sozinho é difícil, não é fácil, você pode conseguir. Mas
você entrar, né, nesse detox que nós vamos realizar agora na próxima semana, será muito bom, você será muito bem-vindo e você terá mais um motivo, né, para prosseguir. E aí o grupo é isso, a gente vai, cada um motiva o outro. Uma outra questão da parte emocional também, então, como que essa preparação vai acontecer? Através de informação, de conhecimento, né, através Roberto Balacho aqui e outros profissionais falando, né, tirando dúvidas, né, explicando como é que funciona, porque aí também quando você entende o processo, fica um pouco mais fácil. E a gente também precisa quebrar alguns paradigmas. Né? Eu falei a questão também das emoções negativas, da privação, e talvez a pessoa também esteja passando por momentos difíceis, esteja muito estressado, ansioso, muito triste, e aí não sabe como lidar com isso, acaba descontando aí nos alimentos, não acaba como que a gente pode resistir, né, ter um domínio, né, sobre essas situações, essas circunstâncias, e acaba desistindo da dieta, né, ou não resistindo, né? E, por exemplo, às vezes as pessoas, Roberto, confundem, né, fome. Às vezes a pessoa pensa que está com fome e não é fome, né? É só vontade de comer, né? Existe Então, diferença entre você sentir fome e vontade de comer, né? né? Na maioria das vezes, a pessoa vai estar com vontade de comer, justamente por causa desse hábito errado desde ali a infância, né? Aí acaba trazendo sérios problemas, porque as pessoas elas foram estigmatizadas, ou seja, foram colocaram na mente delas que para que elas tivessem saúde, para que elas estivessem bem, precisavam comer e comer muito. E você vê muito isso no interior, aqui você vê muito no interior, não é? As pessoas, elas dizem que só estão satisfeitas quando se sente ali a barriga bem cheia, aí pronto, param. Quando, na verdade, isso aí foi só um hábito que foi cultivado de estar comendo de instante a instante, não é? Sim. Mas não é fome, porque o nosso organismo ele trabalha de forma muito equilibrada. Nós temos o hormônio para a fome e o hormônio para a saciedade. A grelina e a leptina, ou seja, quando o teu organismo ele está ali necessitando de comida, o organismo vai liberar o hormônio da fome, ou seja, está precisando de alimento. E quando você se alimenta dentro do que é necessário, o organismo está ali pronto para liberar o hormônio para dizer, tá bom, já chega, tá entendendo? Então o organismo ele tem todos os meios necessários para que haja esse equilíbrio. Mas a verdade é que as pessoas elas se enganam entre o que é fome e vontade de comer. Eu queria aqui salientar uma coisa importante dentro do detox, que quem já teve acesso à apostila, né, o e-book, lá mostra as etapas, e dentro das etapas, quando vem o sólido, vem a dieta crua, né? Por que a dieta crua? Qual a importância dessa dieta dentro desse processo de detox? É interessante que eu tenho uma especialização em nutrição oncológica. Eu cuido muito de pacientes com câncer, né? E muitas pessoas, quando eu falo que precisamos tirar alguns alimentos, como carne, não é? Como as massas, enfim, eu vou falando. Aí eu vou dizendo qual a dieta que vai ajudar o organismo a debelar rapidamente as células ruins. Aí eu falo da importância da dieta crua. Aí muitos ficam receosos,
né? Não, mas eu não vou ficar mais fraco ainda. Eu disse, não, muito pelo contrário. Você vai bloquear essa alimentação crua, vai bloquear justamente o teu organismo entrar num processo de degradação celular. Porque essa é uma dieta que, na medida que você vai dando condição ao organismo de absorção, você vai fortalecendo o teu organismo. Tá entendendo? É por isso que é importante salientar que no processo de restauração, a dieta crua ela é fundamental para quem quer alcançar êxito, né? Eu sempre digo assim, Alberto, a nossa preocupação não deve ser com a doença, mas com o doente. Porque quando eu me preocupo com o doente, eu vou buscar agir nas áreas mais importantes, como nós estamos falando aqui, a saúde física e a saúde mental, né? Por quê? Porque quando eu cuido da saúde física, dando a ele, o organismo, a oportunidade de receber elementos o suficientes para que ele possa seguir um novo rumo, né? Quando eu dou para a minha mente a oportunidade de se manter de forma positiva, de se manter de forma determinada a alcançar a excelência, né? Então, eu estou dando para o meu organismo tudo aquilo que ele precisa para que realmente a coisa aconteça e seja uma bênção, né? Eu, assim, você falou da dieta crua, é muito interessante, porque eu também ultimamente tenho estudado sobre, né, essa questão do alimento mais, né? Porque eu, como psicólogo, eu sou um psicólogo holístico, né? Tá muito barulho aqui ao meu lado aqui na minha casa aqui. Bom, então eu sou um psicólogo holístico, então não só tenho que olhar para a parte da psicologia, né? O lado da psicologia, né? E aí, conforme eu fui estudando, né? Porque a gente vai em busca como que a pessoa vai adquirir, né, mais saúde mental, como a pessoa pode estar livres, né, desses agentes tóxicos que em alguns casos provocam doenças, né, doenças de todos os tipos, doenças degenerativas, doenças psicológicas. E aí é interessante, né, que uma dieta crua, eu já fiz várias, tenho já experiência com várias desintoxicação, limpeza, tudo mais, né? A mente, ela fica outra, né? Então, eu lembro que eu fiquei numa paz, né? Numa calma, né? Tive uma clareza, né? Tão grande, né? Então, se é uma pessoa que é agitada, uma pessoa que uma pessoa muito atarefada, que quando ela vai dormir, ela vai lá, encosta a cabeça dela no travesseiro, fecha os olhos, e aí ela não consegue dormir. Por quê? O pensamento acelerado, está muito ansiosa. Com a dieta, isso é possível a pessoa reduzir, né, a ansiedade, o estresse, o temor, a angústia, tá? Então, a dieta crua, ela faz isso com a mente do homem, né? Mais clareza, né? A pessoa tem mais clareza para ouvir a voz de Deus, né? Fica mais sensível, né? A pessoa não fica apavorada, desesperada. Mas por que isso acontece? Porque acontece, né?
porque alguns alimentos eles causam inflamação no cérebro, cerebral, né? Vamos dizer assim. Né? Hoje, os alimentos que nós ingerimos, que está aí no mercado, a gente vai no mercado, a maioria, quando a gente olha lá para o rótulo, a gente vai ver que tem 5, 10, 15, né, ingredientes. Ou seja, tem vários conservantes, acidulantes, corantes e vamos dizer, e mais, tá? Tem ali até algumas aditivos, né, que são colocados no alimento para preservar certos alimentos que são proibidos em alguns países. E aqui no Brasil são permitidos. Então, imagine, né, nós ingerindo isso todos os dias. Com certeza, não só o seu corpo vai ficar inflamado, né, vai causar toxinas no seu corpo, mas na sua mente também, no seu cérebro. Tá? Por quê? Porque o corpo e a mente ela é um só, elas têm uma relação muito íntima. Então, tudo que nós fazemos para o corpo, também estamos fazendo para a mente. Né? Então, isso foi algo que eu fui descobrindo ao longo, né, dos meus estudos, e depois daí eu não separei mais. Né? Eu vejo o ser humano de uma outra forma. Então, eu também tenho que intervir, não só na parte psicológica, na parte emocional, a parte psicológica, mas também na parte física, na parte espiritual também. Parte social, não fala que o ser humano é biopsicossocial? Então, a gente tem que levar em consideração isso, né? E a dieta crua, quando você faz, você não está comendo, tá comendo alimentos que estimulam a sua mente. Então, com certeza, a sua ansiedade, né? Se você não é ansioso, você vai ficar mais paciente, vai ter mais calma, né? E conforme você vai mantendo essa dieta, você consegue ter mais domínio próprio, mais temperança. Então, são vários benefícios que a pessoa, não é só físico, né? Além daquilo que a gente já sabe, que é a parte espiritual, psicológica, é o principal que nós estamos buscando, a parte espiritual, psicológica, saúde. E a gente sabe, né, quando a gente vê por aí, na internet, vários benefícios que as pessoas citam, vai acelerar o metabolismo, vai ajudar no emagrecimento, vai melhorar o funcionamento digestivo. Sim, a gente sabe que de uma forma geral vai te favorecer, mas o mais importante, né, espiritual, parte psicológica, vai ser imprescindível, né? Eu sempre falo que a consequência natural é o organismo, ele vai se adaptando dentro daquilo que ele vai receber, no caso do detox. Isso é natural que vai acontecer. Mas o mais importante de tudo, e eu digo isso pela experiência que eu passei, quando eu me deparei com a mensagem de saúde, eu descobri que eu poderia realmente não só mudar a condição orgânica, como a minha mente começou a vislumbrar as coisas de forma assim, impressionante, né? Uhum. E como isso me enriqueceu espiritualmente também. Então, foram mudanças que aconteceram, surpreendentes, e que ao longo da minha vida, né, desde que eu comecei até hoje, eu vejo como foi muito bom para mim ter escolhido colocar em prática essas mudanças. Eu quero responder aqui a Shirley. A Shirley perguntou, por ela ser magra, se não iria ela ficar mais magra ainda ou debilitada. A Shirley é uma exceção que até a Miriam já respondeu, né? Que ela pode começar de uma certa etapa, justamente por causa desse fator, magreza, e que vai ser muito bom para ela. O e-book,
eu creio que já foi colocado no grupo, né? À disposição para as pessoas verem, para as pessoas poderem já se preparar para Pois é, já foi colocado lá no grupo. Você pode Viu, imprimir Shirley? já. No grupo onde você está, Shirley, já tem o e-book lá que você pode imprimir e vai lá na página que a Miriam falou aí, que agora eu não lembro qual foi a página, e você pode começar dessa etapa. E outra coisa importante, como nós já frisamos aqui, vai lá no Telegram, né? Está aqui a Miriam postando para você entrar no grupo do Telegram e lá vai ter o e-book. E é importante, viu, Shirley? Como nós já frisamos aqui, não só você vai ter à disposição de médicos, enfermeiros, como nutricionistas, como também a parte psicológica, né? Com o Alberto aí, para justamente ajudar dentro desse processo de mudança, né? E agora é interessante que com 21 dias se muda um hábito, né? As pessoas elas acham que não, mas 21 dias se muda um hábito. Então, vale a pena usufruir desse benefício. Lá em Coríntios, se eu não me engano, é 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 29, diz que o nós, só o finalzinho diz assim, para nós termos a mente de Cristo, ou seja, esse é o alvo, esse deve ser o nosso objetivo, alcançar a mente de Cristo, ou seja, pensar da forma como Jesus pensava, ter atitudes como Jesus tinha. Isso tudo nós podemos alcançar, sim. A maestria da mente através de um detox como esse, que é um processo que você inicia, como eu disse, e o Alberto citou aí, o organismo é natural, o benefício que o organismo vai sentir, o físico, mas o que vai acontecer na mudança da gente pensar e na fortaleza espiritual que vai se fazer em nós é algo impressionante. Algo impressionante. Então, é por isso a beleza desse detox. Ter domínio, né? Domínio próprio. Domínio temperança, próprio. né? Dos remédios de Deus. Que são um dos frutos do Espírito. Na Exato. verdade, Deus está entregando novamente, né, nas nossas mãos, né? Lá que ele falou lá em Gênesis 1:20, a partir do versículo 27, né, que façamos um homem a nossa imagem e semelhança, crescer e multiplicai e governai, né? Tudo que está sobre a terra é para nós governarmos. Então, ou seja, mas como que nós vamos governar? A gente tem que governar primeiro as nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa vida. Eu tenho uma empresa, eu vou lá gerenciar Ué, mas você não está nem gerenciando você mesmo. Como que é isso, né? Você não está gerando como que é a sua família? Então, primeiro, começa com você. E eu quero citar aqui um verso também para encerrar a minha fala, lá em Provérbios, capítulo 4. Olha que interessante. Quão importante é nós fazermos a gestão das emoções, administrar os pensamentos, que é a gente tomar posse daquilo que Deus nos deu. A gente tem que ter controle. Olha, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. E por um bom tempo eu não entendia esse verso. Eu confesso a vocês, né? Por que guardar o coração? O que tem a ver? Há uns minutos anteriores eu falei, né, que a ciência pensava que o coração era o centro do ser humano. E aí a gente vai ver vários versos desse na Bíblia falando sobre o coração. Olha que interessante. Mas
quando o autor escreveu, o que ele tinha em mente? Qual que era a ideia? Né? O coração que dá o sentido o quê? De totalidade, né? Que é o âmago, né, do ser humano, o centro. Tá? Então, por isso que a gente vê vários versos desse na Bíblia. Tá, mas então, Deus, fui orar a Deus, né, Senhor, né, o que isso significa? E Deus me deu um verso, está lá em Mateus 15, 19, e eu entendi, né, o que significa esse Mateus 15, 19, Marcos 7, 21, Atos 8, 22. Então, você pode, né, anotar aí, depois verificar. Olha o que diz, Mateus 15, 19. Pois do coração procedem maus pensamentos, assassínio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. Ou seja, o coração está fazendo, está indicando o quê? Que é a sua mente. Que é o quê? Os seus pensamentos. Pois do coração procede maus, porque o coração não pensa. Né? O coração não pode pensar adultério, não, mas por isso que a Bíblia fala do coração, e a gente entende, né, que a parte emocional, tudo mais, mas ele mostra que é o quê? Que é o âmago do ser humano, né? A totalidade do ser humano. E aí, por isso que fala que nós devemos guardar, porque é através da senso-percepção, né, como que a gente tem acesso ao mundo exterior através das nossas senso-percepção, da nossa visão, do que a gente ouve, né? A gente toca nas coisas, o paladar. Então, a gente tem que guardar isso muito bem. E eu comparo a nossa mente como um computador. Né? O software são os pensamentos e as crenças. Nós temos aí a CPU, que é a mente, e nós temos o vírus. Né? Então, se você tem um computador em casa, aí você sabe como que é. Às vezes, tem pessoas com um MacBook, computador de alta qualidade, última geração, e está querendo instalar programas já ultrapassados, Windows 95, Windows 2000, não, nós já estamos em 2023, nós temos que instalar programas atuais, da atualidade. E aí, quando é que vai ocorrer esses vírus? Quando nós instalamos pensamentos e crenças disfuncionais, negativas. Eu não vou conseguir, tá difícil, tô com dor de cabeça, não vou desistir. Não, você tem que persistir. Você não sabia que era assim, né? Você está sendo acompanhado, tá? Fique tranquilo, isso vai passar, você tem que resistir, persistir. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai instalando, né, esses softwares negativos, né, crenças negativas, pensamentos negativos, e aí vai tendo esses vírus, que são aí diversos pensamentos negativos. Eu não vou conseguir, não vai dar certo. Tá bem, falei que não ia dar, né? Uma profecia autorrealizada que iria realizar. Você já se profetizou, claro que vai realizar, né? Se você já profetizou. Então, a gente tem a ideia, eu que sou um psicólogo cognitivista, então, os pensamentos eles estão acima das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, eles têm primazia sobre as emoções, sobre os nossos comportamentos. Então, primeiro, eu tenho que gerenciar os meus pensamentos, como o Roberto falou, tem que estar com um pensamento mais otimista, mais determinado, né? Não vou desistir, eu vou seguir em frente. E aí, um personagem que eu gosto muito, que eu leio, né, que eu estudo, sobre Davi, né?
como que eu vou adquirir estabilidade emocional? Como que eu vou ter esse equilíbrio psicológico, equilíbrio emocional? Então, é muito interessante as passagens de Davi. Né? Davi foi uma pessoa fora de sério, né? Que era uma pessoa de grandes habilidades e dons, né? Foi um grande poeta, um grande músico, atleta, foi um grande general, um grande administrador, né? Foi o maior rei de Israel. Interessante que o poema, né, Roberto? Você sabe qual que é o poema mais lido até hoje no mundo? Qual Pergunta é? vestibular, né? Eu vou falar para você, qual é o poema mais lido? É do Davi. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Um grande poeta. Interessante, Roberto, que sendo um homem de guerra, né, que sofria perigos iminentes, né, sua vida sempre estava em risco, porque era um homem de batalha, sempre participou de várias guerras, batalhas. E o que ele pedia mais a Deus? Senhor, me dê um espírito reto, um espírito inabalável. Então, como você vai se tornar uma pessoa invencível, meu amigo? Como você vai adquirir estabilidade? Davi já está falando. Peça a Deus. Deus vai dar esse equilíbrio, mas eu também tenho que fazer a minha parte. E um verso que eu quero ler com vocês, muito interessante. Diz assim, lá em Mateus, se você tem papel e caneta, anote. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu quero destacar a primeira frase, né? Por que Deus ele fala vinde a mim todos que estáis cansados? Deus não está falando do cansaço físico. Ele está falando outro tipo de cansaço, né? Você está sobrecarregado. E ele entende, porque ele mesmo deixou essa recomendação. Porque ele já sabia que nós estaríamos vivendo nessa situação. Grande estresse, ansiedade, depressão. Então, ele quer aliviar o quê? As duas grandes questões, dilemas do ser humano, que são as questões psicológicas, ansiedade, depressão, e a questão do pecado. Deus, ele quer nos aliviar, só que eu preciso ir até ele. E ele fala, meu jugo é suave, mas que jugo é esse? O jugo, né, essa palavra, nos tempos de Cristo, o jugo era um tipo de material que você, instrumento, né, que você coloca no animal para que fazer carregamentos, né, de todo tipo, para o animal não ficar, não sentir todo o peso, né? Então colocava esse instrumento, né, e aí dividia o peso da carga. Então o animal conseguia, né, levar, né, essa carga. Então, por isso que Jesus aqui fala, o meu jugo, mas que jugo? Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, quando você quer viver da sua maneira, para você vive ansioso. Você está sempre o quê? Preocupado. Não é assim? Agora, quando você se preocupa com o reino, com as pessoas, aí é diferente. Aí Deus fala, não, filho, eu cuido de você. Fica tranquilo, eu vou cuidar das suas coisas. E Jesus
fala para nós, você quer ser curado? Deus está falando para nós todos os momentos, você quer ser curado? O que eu preciso fazer para ser curado? E a pessoa até fala, né? Como Jesus interrogava algumas pessoas antes de ser curado, o que você quer que eu faça com você, né? E a pessoa pode falar, não, eu quero ser curado, mas você está disposto a mudar? Então, essa é a questão. Você está disposto a mudar? Porque a psicologia, a gente sabe que a psicologia ela tem ela consegue ir até certo ponto. Qual que é a resposta? Para a psicologia, qual que é a cura? A cura está no próprio ser humano. Tá? Algumas vertentes, teorias, psicologia falam, não, o ser humano tem um poder e a cura está dentro. Mas quando eu vou para a Bíblia, né, qual que é a resposta? O que a Bíblia diz? Onde que está a cura? É nascer de novo. Em João, capítulo 3, o que Jesus falou para Nicodemos? Você precisa nascer de novo. Então, como o pecado surgiu no nosso mundo, né, o resultado foi o quê? A morte física, a morte espiritual. Nós estamos afastados de Deus. E aí precisamos nascer de novo. Só que eu preciso me submeter. Eu preciso aceitar, não da minha maneira, não se eu for querer do meu jeito, da minha maneira, do jeito que eu quero, aí o jugo é pesado. Agora, quando é da maneira de Deus, da maneira de Cristo, é leve. Porque ele sabe o que é bom para mim, ele sabe o que é melhor. E aí nós precisamos reviver novamente espiritualmente. E tudo isso aqui é para que aconteça isso, né? Que a gente tenha essa ação harmoniosa entre a mente, entre o corpo, entre o espírito. Foi assim que Adão era no início, né? Tudo funcionava tudo era harmônico, tudo era simétrico. E eu vou adquirir, assim, a estabilidade, o equilíbrio emocional, porque Deus prometeu. Então, nós vamos blindar a mente dessa maneira. Então, posso citar aqui vários versos que Deus diz a nós, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, eles não se abalam, não tremem. Então, nós vamos blindar a nossa mente dessa maneira. Tá bom? Roberto, para a gente finalizar, você quer falar mais alguma coisa? Eu queria finalizar a minha parte, né, esse momento aqui. O texto que eu citei é em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16, tá? Que diz assim, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Então, nosso desafio é ter a mente de Cristo, é pensar como ele pensa, né? Lembrando a você que está aqui e vai enfrentar o desafio do detox. Cada um de nós somos santuários de Deus, que Deus deseja restaurar, que Deus deseja que seja alcançada a excelência na sua vida, né? Então, se nós nos colocar na dispensação do Senhor, ele vai completar aquilo que nós, por nós mesmos, nós não vamos conseguir, né? Sem dúvida nenhuma. Então, vá nessa força, Deus te abençoe, estamos juntos nessa, tá? E juntos nós somos mais fortes. O meu está sem som? Então, estou ouvindo perfeitamente. Está ouvindo bem. Então, assim, foi muito bom, Alberto, poder estar aqui com você, né? O tempo passa muito rápido. Eu espero que tenha sido aqui momentos agradáveis
e de absorver o conhecimento, e vamos estar aí em próximo, quem sabe mais outras vezes vamos estar aqui juntos para podermos aí falar mais um pouco sobre tudo aquilo que a gente falou. Tá? Muito obrigado pelo convite. Viu? Ok, então vou convidar, né, você para fazer a oração final. Pronto. Quero agradecer a todos, tá ótimo. Tá, que estiveram aqui conosco. Obrigado, Roberto Paracho, pela sua disponibilidade de estar conosco hoje, né, falar de um assunto tão importante. E faça a oração, né, para a gente encerrar. Vamos orar. Soberano Deus. Amém, Senhor. Nosso amado Pai. Nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos de ser chamados de teus filhos. Nós sabemos que por nós mesmos não conseguimos seguir em frente, mas tu nos dá a condição, porque é o poder que vem de ti, que nos anima, nos encoraja e nos fortalece. Então, abençoa cada um dos que vão participar desse detox, para que encontrem força no Senhor, para poderem ter suas vidas transformadas e alcançar a excelência de Cristo em suas vidas. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos chamou para fazer parte dessa escola, de sermos instrumentos em tuas mãos na restauração de vidas. O Senhor esteja no comando, na direção. Abençoa o Fernando Lucas, abençoa toda essa equipe, para que possamos estar submetidos à tua vontade, o teu querer. Cuida de nós, nos dá uma noite tranquila e um sono restaurador. Em nome de Jesus é que te oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E a gente abraço. Abraço a todos e a gente se vê semana que vem. Se Deus quiser. Deus permitir. Até logo.